Série Casamento de Aliança. O que Deus diz de um segundo casamento? Olá pessoal, vamos para mais um vídeo da série Casamento de Aliança? Olha, hoje nós vamos falar sobre se existe ou não uma possibilidade de um segundo casamento, biblicamente falando. E qual o procedimento que nós devemos adotar? De antemão, eu queria citar que esse vídeo não é necessariamente para quem já casou uma segunda vez ou uma terceira vez. É claro que nós podemos também tratar desse assunto em outra oportunidade, mas o propósito principal é para falar para aqueles que ainda não casaram, para os jovens solteiros e que pretendem casar. Aprenda com esse vídeo. Nós vamos falar de Bíblia aqui, eu tenho certeza que você será edificado. Também para aqueles que estão casados, estão insatisfeitos e querendo sair do casamento e iniciar outro relacionamento, talvez, ou só sair do relacionamento, mas também aqueles que já saíram do relacionamento e agora já estão planejando entrar num outro relacionamento. O que a palavra diz a respeito disso? Olha, a primeira referência bíblica que nós vamos ver está lá em 1 Coríntios, na carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 7, versículos 10 ao 11. Vamos ver? Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Olha, aqui de cara nós já vemos aqui uma ordem dada por Deus. Quando Paulo ele estava escrevendo, ele citou da seguinte forma, olha, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Quer dizer, ele está dizendo aqui de um mandamento de Deus, Deus dando uma ordem para os casados. Aí ele cita a ordem que ele está dando, né? Que a mulher não se aparte do marido, não se apartar então é a vontade de Deus. Se Deus está falando, está mandando, está dando a ordem, é a vontade dele. Então, se nós queremos cumprir a vontade de Deus, nós não fazemos isso, né? Aí ele diz, olha, então essa é a vontade perfeita de Deus, absoluta de Deus, que nós não nos separemos, né? Aí ele vai e fala no versículo 11, olha, se porém se apartar, quer dizer, se de repente você não consegue obedecer essa ordem, né? Tá difícil demais para você, aí ele diz o seguinte, olha, se porém se apartar, que fique sem casar. Ou seja, que fique sem contrair outro matrimônio, fique sozinho. O propósito é ficar só, ficar sem se envolver num outro relacionamento. Mas ainda nós podemos dizer, não, mas aí não tem jeito, como é que eu não vou envolver em outro relacionamento? Aí ele continua, ele fala, ou que se reconcilie com o marido. Quer dizer, se de repente não consegue ficar sozinho, volte para o cônjuge. E da mesma forma ele completa o versículo, né? E que o marido não deixe a mulher. Então a situação é tanto para homem quanto para mulheres. O propósito não é se separar de forma nenhuma. Devemos permanecer unidos no relacionamento conjugal. Mas é claro que Paulo ele estava querendo, na verdade, trazer algo para nossas vidas, para que nós refletíssemos e vivêssemos de acordo com a palavra de Deus. Tanto é que lá no começo do capítulo, no versículo 2, né, do capítulo 7, ele citou algo importante demais para nós. Vamos ver? Mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Olha, aqui neste texto aqui, a gente já vê com muita clareza o propósito de nós não vivermos uma vida de promiscuidade sexual, navegando na internet através de sites pornográficos e outras coisas mais. Não, não, não. Então, é importante que se case, que tenha um casamento e que permaneça no casamento. Mas não significa, como nós já vimos nos versículos 10 e 11, que nós vamos sair de um relacionamento para outro. Nós vamos permanecer nesse relacionamento ou voltar para o relacionamento quando quiser contrair de novo o matrimônio. Na verdade, o propósito é voltar para o mesmo relacionamento. Tem outro texto ainda falando de relacionamento, falando de divórcio ou separação. Tem outro texto também que muitos usam, às vezes, de uma forma errônea. Até citam que há uma possibilidade, sim, da pessoa se casar novamente, aí falando de julgo desigual, né? Uma pessoa que está vivendo firme com o Senhor e outro que não quer compromisso nenhum com Deus, e esse que não quer compromisso nenhum com Deus decide ir embora. Aí o texto lá no versículo 15, no mesmo capítulo 7 de 1 Coríntios, ele diz o seguinte: 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, aqui nesse texto, quando ele fala sobre o fato de o irmão
ou a irmã não terem sido chamados para a servidão, e sim para a paz, né, do Senhor, é claro, aí alguns acreditam que por isso a pessoa tem condições de contrair outro matrimônio, mas já há uma aliança, uma outra aliança que foi feita com a outra pessoa, mesmo que seja de uma forma errônea ou coisa parecida, mas de qualquer maneira já existe uma outra aliança e não pode sobrepor as alianças. Então, não é exatamente isso. A interpretação mais correta é realmente a pessoa decidir e ficar só, ou ela realmente orar e buscar de Deus para que essa pessoa tenha um coração transformado e aí sim ela ter um relacionamento permanente com esta pessoa que Deus permitiu que ela se casasse, né? Mesmo que não tenha sido da vontade soberana de Deus, mas também foi da vontade permissiva porque Deus permitiu e ela acabou se envolvendo e relacionando com essa pessoa. Quer dizer, são situações que a gente analisa aqui. Tem outra também que muitas pessoas dizem, aí já está lá em Mateus 19:9, eu vou citar aqui, que ele diz assim, olha, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, quer dizer, aqui agora tem uma exceção, né, a não ser com exceção de, né, no caso de fornicação, tem algumas traduções que falam adultério, fala prostituição, relações sexuais ilícitas, mas a mais apropriada aqui é a fornicação mesmo, porque a fornicação está relacionada a namorados ou noivos e não casados. Porque para o povo judeu, para o povo de Israel, e é claro que Jesus Cristo falava aqui para judeus, o povo de Israel, eles se envolvem no relacionamento para casar, não se envolve para apenas namorar um tempo e ver se vai dar certo. Para eles, já vai dar certo. Então, quando eles se envolvem para casar. Mas, de repente, a pessoa aparece grávida. Podemos citar um exemplo, José e Maria. Maria apareceu grávida. O que José fez? Intentou sair secretamente para não comprometer Maria, sair secretamente e, consequentemente, não continuar naquele relacionamento. Aí o Espírito Santo veio e falou com ele que aquilo era do Espírito e ele deveria permanecer. E ele permaneceu. Mas aquilo ali ele estava usando a lei, porque ele estava desposado de Maria, mas ainda não estava casado. Então, naquele caso, ele tinha condições de realmente sair daquele relacionamento para não comprometer. Então, para nós hoje, então, falando de casamento, biblicamente não há nenhum respaldo, exceto o caso de viuvez. O caso de viuvez, o viúvo pode casar de novo, a viúva pode casar de novo. Fora disso, não tem respaldo para isso. Claro que há muitos que interpretam, muitos vídeos que falam por aí que pode sim, muito cuidado. Senão você cai numa armadilha terrível e acaba comprometendo a sua vida. Tá bom? Olha, eu queria deixar essa palavra, o propósito não é condenar ninguém. Se alguém já está nesse tipo de relacionamento, ore, coloque diante do Senhor. Há sim a possibilidade da gente buscar de Deus uma resposta em relação a isso, porque em muitos casos estava ainda na época em que estava no período da ignorância, não tinha conhecimento da palavra, não sabia o que estava acontecendo. Não se aplica agora dizendo, olha, pastores podem fazer isso e casar novamente? Né? Pessoas que têm conhecimento da palavra, se conhecem essa palavra, é claro que sabe que não pode. E se está dizendo que pode, é porque já tem a sua mente cauterizada pelo pecado. Muito cuidado com isso, tá bom? Olha, eu espero que esse vídeo tenha edificado vocês. Não é fácil tratar desse assunto, mas é necessário, né? E se você gostou e ele edificou a sua vida, compartilhe com alguém. Você ajuda pessoas quando você compartilha vídeos que falam da palavra de Deus e com seriedade. E o nosso propósito é falar a palavra de Deus pura e simples, de uma forma bem objetiva. E se você puder, dê o seu like também. Se não tiver se inscrito ainda no canal, inscreva-se. E nós estaremos falando no próximo vídeo sobre os pecados sexuais que a Bíblia relaciona. Eu tenho certeza que vai ser edificante também, tá bom? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.